E aí pessoal, tranquilo? Seguinte, o Santos é um gigante do futebol brasileiro, mas nos últimos anos a palavra que mais define o clube é instabilidade. Troca de técnico virou rotina, e a briga contra o rebaixamento infelizmente se tornou um fantasma constante. No meio desse turbilhão, a diretoria do Peixe buscou um nome que para muitos era a personificação da estabilidade e do bom trabalho: Juan Pablo Vojvoda. O argentino, que fez história no Fortaleza, chegou a Vila Belmiro com a missão de finalmente dar uma cara ao time e afastar o alvinegro praiano da zona de desespero. Mas como tem sido essa passagem? Vojvoda conseguiu impor sua filosofia? O Santos realmente melhorou? E o mais importante, o trabalho dele será suficiente para garantir a permanência na Série A? Neste vídeo vou analisar as estatísticas, as táticas, o contexto da sua chegada e os momentos chaves que definem a sua batalha pela estabilidade na Vila. Vojvoda chegou ao Santos em agosto de 2025, após a saída de Kleber Xavier. Em um momento de extrema pressão, o time estava afundado na tabela do Brasileirão e a ameaça de um novo rebaixamento era real. O ambiente era de tensão total, elenco abatido, a torcida desconfiada e uma diretoria pressionada por todos os lados. A aposta no argentino era clara: trazer um técnico com um trabalho consolidado no Brasil, conhecido por dar padrão tático, extrair o máximo dos elencos limitados e principalmente por sua intensidade dentro e fora de campo. Era a tentativa de resgatar a identidade competitiva do Santos, algo que parecia ter se perdido nos últimos anos. As primeiras impressões, segundo a avaliação interna do clube e de uma boa parte da imprensa, foram positivas. O Santos de fato começou a apresentar um desempenho coletivo melhor, linhas mais compactas e uma postura diferente em campo, algo que não se via com os técnicos anteriores. A intensidade na marcação, o encaixe mais claro entre os setores e a tentativa de construir jogadas com propósitos indicavam que Vojvoda estava conseguindo rapidamente dar sua cara ao time. Jogadores que vinham sendo questionados começaram a mostrar mais entrega e o torcedor aos poucos começou a perceber sinais de reação, não apenas no placar, mas na atitude. No entanto, a realidade da tabela é cruel. O próprio Vojvoda chegou tentando trocar o pneu com o carro em movimento, e os resultados demoraram a aparecer. Cada partida parecia um teste de resistência entre o que ele acreditava e o que o elenco ainda conseguia executar. O argentino buscava implementar seu estilo agressivo com transições rápidas e pressão alta, mas esbarrava em limitações físicas, técnicas e psicológicas do grupo. Ainda assim, mesmo sem vitórias imediatas, a sensação era de que pela primeira vez em muito tempo o Santos começava a reencontrar um caminho, ainda incerto, mas com uma direção clara. Vamos aos números que contam uma parte importante dessa história. Eles não mostram tudo, mas ajudam a entender o tamanho do desafio que Vojvoda tem enfrentado desde que assumiu o comando do Santos. Em seus primeiros 12 jogos no comando do Santos pelo Brasileirão, Vojvoda conquistou 12 pontos em 36 possíveis, representando um aproveitamento de 33,33%, um número que isoladamente ainda é baixo para quem busca se afastar do Z4, mas que dentro do contexto revela uma leve recuperação em relação ao que o time vinha apresentando antes de sua chegada. Antes dele, o Santos acumulava derrotas seguidas, exibia um futebol apático. Com o argentino, o time passou a competir mais, empatar jogos que antes perdia e mostrar, mesmo que timidamente, sinais de organização. Foram 12 jogos, 2 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Esses números indicam um Santos mais difícil de ser batido, mas que ainda encontra dificuldades em transformar o volume de jogo em vitórias. A grande quantidade de empates mostra um time competitivo, porém sem o poder de decisão necessário para matar partidas. Isso se reflete especialmente na reta final da partida, quando o fôlego cai e a concentração oscila. Taticamente, o Santos de Vojvoda já apresenta sinais claros de evolução. A equipe marca melhor em bloco médio, pressiona mais a saída adversária e consegue criar chances com maior regularidade. O problema está na eficiência. Falta o toque final, o jogador que decide, o gol que traduz o esforço em resultado. Ou seja, os números frios mostram um time que melhorou no desempenho, mas que ainda paga caro por não conseguir transformar desempenho em pontos. O grande destaque positivo do início do trabalho de Vojvoda foi a performance em clássico. O Santos, sob o seu comando, venceu 2 clássicos, resultados que, em meio a um cenário conturbado, serviram como uma injeção de ânimo e um lembrete da grandeza do clube. Ganhou de 3-1 do Corinthians e 1-0 do São Paulo. Essas vitórias não apenas deram um respiro na tabela, mas também injetaram uma dose de confiança na torcida e no elenco. Foram jogos em que o Santos mostrou personalidade, postura e principalmente um comprometimento coletivo que havia sumido nos meses anteriores. Contra o Corinthians, o time foi dominante, marcando alto, pressionando desde o início e explorando bem as transições rápidas, uma marca registrada do estilo de Vojvoda. Já diante do São Paulo, o Santos apresentou maturidade tática, soube sofrer quando precisou e foi letal
letal nas poucas oportunidades criadas, mostrando evolução na leitura de jogo e na execução das estratégias. Estes resultados não são apenas estatísticas isoladas, eles simbolizam uma virada de chave no aspecto psicológico. Vencer rivais diretos, especialmente em um momento de crise, é um indicativo claro de que o time absorveu a intensidade e a mentalidade competitiva que o técnico argentino tenta implementar. É o tipo de vitória que une o vestiário, faz o torcedor acreditar novamente e dá credibilidade ao trabalho. No futebol, confiança é combustível, e nesses clássicos o Santos mostrou que ainda tem fogo para reacender a chama de sua tradição. Apesar da evolução tática e das vitórias em clássicos, o Santos não conseguiu transformar o bom desempenho em uma sequência de resultados consistentes. O time mostrou competitividade e organização, mas ainda oscilava demais em partidas consideradas mais acessíveis. Faltou a mesma concentração e intensidade vista nos jogos grandes. A derrota em casa para o Vitória e os empates contra Grêmio e Fluminense escancararam que o processo de reconstrução ainda estava em andamento. O Santos até jogava melhor, mas seguia pecando nos detalhes que definem o resultado. Esses tropeços fizeram surgir dois diagnósticos principais dentro e fora do clube: erros individuais e falta de pontaria. O time cria, chega com frequência ao ataque, mas peca na hora de finalizar. São chances claras desperdiçadas que custam pontos preciosos. A ausência de um homem-gol decisivo se tornou um problema evidente. Neymar, que foi contratado para ser referência técnica, ainda não estava à disposição, e isso sobrecarregou o setor de criação. Essa carência ofensiva faz com que o Santos dependa demais de jogadas ensaiadas e lampejos individuais, comprometendo o poder de decisão nos momentos cruciais. Ponto número 2 é escolhas questionáveis. O próprio Vojvoda, conhecido por seu perfil analítico e ousado, também teve suas decisões contestadas. Algumas opções táticas de escalação geraram debate entre torcedores e comentaristas. A lateral esquerda, por exemplo, virou um ponto de interrogação, com a disputa entre Escobar e Souza, sem um titular absoluto. No meio de campo, a constante troca de peças por conta de suspensões e lesões dificultou a criação de uma espinha dorsal sólida. Houve também questionamentos sobre a insistência em determinados esquemas, mesmo quando o elenco pedia ajustes. Esses fatores somados mostram que o Santos de Vojvoda está em transição. Já existe uma identidade em formação, mas a execução ainda oscila. O time tem boas ideias, mas sofre para transformá-las em resultados. E no futebol, especialmente na parte de baixo da tabela, o desempenho sem vitória vale pouco. Vojvoda teve que lidar com um elenco inchado e com a pressão de usar a base. Reforços como o Benjamin Roleze, a grande esperança no setor de criação, e a expectativa em torno de jogadores como Luan Pérez e Adonis Frias na zaga. Meninos da Vila, a torcida cobra mais espaço para a base. Jogadores como JP Sherman, Gabriel Bontempo, Robinho Júnior tiveram baixa minutagem, o que gera debate sobre a gestão do elenco. Peças em baixas, nomes como Tiquinho Soares, Brahimi, Guilherme Cabadeiro foram poucos utilizados ou não renderam o esperado, forçando o Vojvoda a buscar soluções imediatas em um cenário de tudo ou nada. A torcida santista, acostumada a ver craques como Pelé, Robinho e Neymar surgirem na Vila, cobra mais espaço para a base. O Santos é o berço de ouro do futebol brasileiro, e a base não é apenas uma opção, é uma tradição e uma necessidade financeira. Esse é o ponto de debate. O técnico focado em resultados imediatos para fugir do Z4 tem optado pela experiência, o que gera questionamentos sobre a gestão do futuro do clube. A pressão é para que o Vojvoda olhe melhor para a base, pois em momentos de crise, historicamente, são os meninos da Vila que dão a resposta e o fôlego financeiro ao clube. Ignorar essa tradição pode ser um erro estratégico, especialmente quando o elenco principal não entrega a constância esperada. A passagem de Vojvoda pelo Santos é até o momento uma verdadeira batalha de contrastes. Há uma clara evolução tática e uma melhora perceptível na mentalidade do time, algo que salta aos olhos de quem acompanha o dia a dia do clube. A equipe que antes parecia desorganizada e sem identidade, hoje demonstra uma ideia de jogo mais definida, com transições rápidas, compactação defensiva e um espírito coletivo mais forte. As vitórias em clássicos são um reflexo mais evidente desse avanço. Partidas em que o Santos mostrou garra, disciplina e personalidade, características que haviam desaparecido em temporadas anteriores. No entanto, a falta de consistência nos resultados e os erros individuais ainda impedem o Peixe de respirar com tranquilidade na tabela. O time mostra momentos de domínio e intensidade, mas tropeça em falhas pontuais que custam caro. A oscilação é o grande inimigo. Em uma semana, o Santos empolga a torcida, na outra volta a preocupar. Essa instabilidade, mesmo dentro de um contexto de evolução, é o que separa o trabalho promissor de Vojvoda de uma campanha realmente segura. Ainda assim, o trabalho do argentino é bem avaliado pela diretoria, que enxerga nele a figura de um treinador capaz de reconstruir o clube de forma sólida e coerente, algo que o Santos não tem há anos. Vojvoda representa em certa medida um antídoto contra o ciclo vicioso de trocas e improvisos que desgastaram o Peixe
Peixe nas últimas temporadas. Mas no futebol brasileiro o tempo é um luxo caro. A pressão por resultados é imediata e a permanência na Série A continua sendo a única métrica que realmente importa. O legado de Vojvoda no Santos será definido por um único fator: permanência na elite. Se ele conseguir tirar o Peixe dessa situação, terá cumprido sua missão, consolidando-se como o técnico que devolveu dignidade e estabilidade a um gigante em reconstrução. Caso contrário, será apenas mais um nome na longa lista de treinadores que tentaram, mas não conseguiram resistir à turbulência da Vila Belmiro. E aí, o que você acha? O Vojvoda vai conseguir salvar o Santos? O trabalho dele é bom, mas os jogadores estão falhando? Ou o problema é mais profundo? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Valeu, tamo junto e até a próxima.